Os alienígenas estão realmente invadindo a Terra usando balões? Empresa de Jeff Bezos apresenta painel solar revolucionário feito de solo lunar. E SpaceX de Elon Musk toma uma multa pesada por vacilo com seu foguete. Estas e outras notícias você acompanha aqui no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, o seu jornal espacial. Parece que os seres com antenas resolveram largar as plantações e viraram baloeiros. Afinal, países de várias partes do mundo começaram a relatar o aparecimento de OVNIs, uma sigla para objetos voadores não identificados. Os Estados Unidos abateram alguns e puseram a culpa na China. A China acusou os Estados Unidos de destruírem equipamentos deles, violando os tratados internacionais. E por aí vai. Mas seria isso o fim dos tempos? Um prelúdio do filme Sinais? Ou os Klingons vão executar sua vingança? Na verdade, não se trata de sermos abduzidos ou escravizados por seres de outro planeta. Afinal, estamos acompanhando uma série de ações de espionagem e também coleta de dados, com a diferença que foram vistos e derrubados. Todos os países espionam, uns mais, outros menos e outros demais. O problema não é espionar, é ser pego espionando. Então, por isso todo esse show de notícias sensacionalistas. Vale lembrar que a chance de um ET cruzar a galáxia para brincar de padre do balão é menor do que existir vida no universo, pois não faria sentido viajar centenas, milhares ou milhões de anos-luz para perder tempo. Outro ponto importante é que se olharmos como os seres humanos colonizaram outros continentes, podemos ter uma boa ideia da excelente comissão de recepção que nos enviarão, munidos de equipamentos que podem nos atomizar instantaneamente. Então, para o nosso próprio bem, é melhor que fiquemos isolados no nosso planetinha azul. Mas tem gente que está pensando como viver fora da Terra e se sustentar por lá, utilizando energia solar com equipamentos feitos na Lua. Esse é o conceito da Blue Alchemist, um braço de pesquisa da Blue Origin de Jeff Bezos, que tem estudado há certo tempo como criar painéis solares, fios e outros tipos de componente usando regolito, também conhecido como solo lunar. Este pó fino que mais lembra gesso ou talco, não aquele que você usa em casa, contém diversos minerais e rochas triturados que, se devidamente beneficiados, podem produzir muita coisa útil. Claro que não temos um estoque limitado de areia lunar para gastar, mas a Blue Origin simulou a composição do solo da melhor maneira que pôde e criou um processo industrial relativamente simples para fundir, separar o silício e depois depositá-lo da forma correta. Isso permitiria em um futuro próximo que as bases instaladas na Lua pudessem usar o recurso para produzir painéis solares para fornecer energia elétrica sem depender de envios da Terra. Obviamente ainda não seria uma tentativa de independência, mas uma redundância e grande economia, pois qualquer carga que vá para a Lua ainda é extremamente cara, além de correr o risco de ser danificada durante o lançamento de um foguete. Para ter uma ideia da aplicação, é possível separar o ferro, alumínio, além do silício, obtendo até oxigênio no processo. As possibilidades são infinitas e com certeza ouviremos muito sobre a Blue Alchemist nos próximos anos. E temos mais notícias sobre a Blue Origin, mas do lado dos foguetes. Afinal, eles finalmente conseguiram um contrato com a NASA para o New Glenn, o primeiro veículo orbital da empresa. A missão chamada de Escapade, a ser lançada no fim de 2024, tem o objetivo de levar 2 satélites para a órbita de Marte para estudar a magnetosfera do planeta vermelho. Inicialmente, nem a NASA nem Blue Origin haviam divulgado o valor da contratação, apenas se limitando a dizer que custou menos de 300 milhões de dólares, pois está sob um edital que não pode passar deste valor e atua quase como um coringa, podendo receber missões de forma menos restrita que outras licitações. Na prática, a Escapade seria lançada junto com a Psyche, a bordo de um Falcon Heavy em 2022, porém, por problemas do Jet Propulsion Lab da NASA, acabou sendo adiada, o que fez com que as sondas fossem retiradas do planejamento inicial e movimentadas para outra empresa que pudesse lançar sem afetar ainda mais o cronograma. Depois de escavarmos por informações, descobrimos que a Blue Origin receberá 20 milhões de dólares pelo contrato, o que é algo muito baixo para um foguete como o New Glenn, ainda mais no começo da vida de seus lançamentos. Com certeza, a Blue Origin enviará a Escapade tomando um enorme prejuízo, mas foi a única maneira, pelo menos até então, que conseguiram fisgar a NASA para dar um voto de confiança no seu veículo futuro. Importante mencionar que o New Glenn vem sendo atrasado ano após ano, com baixíssima procura por potenciais clientes, que ou acharam muito caro ou não viram um futuro promissor no projeto, pelo menos por enquanto. De qualquer maneira, pela primeira vez na história do Space Orbit News, temos que dizer que hoje não foi dia de bater na Blue Origin.
E quem só está apanhando é a Roscosmos, responsável pelo programa espacial russo. Afinal, mais uma espaçonave apresentou vazamento durante a sua estadia na Estação Espacial Internacional. A zicada da vez foi a Progress MS-21, que perdeu seu líquido de refrigeração poucos dias antes de ser desacoplada da ISS. As informações ainda foram desencontradas, pois durante o vazamento a espaçonave foi despressurizada e a NASA diz que a escotilha estava aberta. Já a Roscosmos disse que não. O que complica é que esta é a terceira espaçonave russa a apresentar vazamento em um espaço de poucas semanas. Isso já obrigou uma série de realocações na ISS, fazendo inclusive com que a próxima Soyuz, a MS-23, tenha que subir sem tripulação para substituir a anterior, que colocaria ela em risco durante o retorno. A situação da Roscosmos tem se complicado ao longo dos anos, pois apesar dos muitos feitos na área espacial, carece de inovações em seus veículos e espaçonaves. Misture isso a problemas diplomáticos por causa da guerra da Ucrânia, com uma pitada gigantesca de corrupção e pouco caso com a segurança, e você terá a explicação do que acontece hoje. Mas na dúvida, é tudo culpa da vodka. Culpada mesmo é a SpaceX, que levou uma multa de $175 mil da Federal Aviation Administration, que cuida do espaço aéreo na terra do Tio Sam. De acordo com a FAA, o motivo foi o não envio dos dados de análise de trajetória e colisão de um lançamento do Falcon 9 com uma missão Starlink até 7 dias antes da data do voo. O fato ocorreu em 19 de agosto de 2022, quando 53 satélites da constelação da empresa partiram na Starlink 427. Por mais que a SpaceX e Elon Musk tenham dinheiro até não poder mais, não quer dizer que isto vá passar despercebido, ainda mais por se tratar de um lançamento muito frequente com a sua própria rede. Logo, alguém será demitido. Entenda aqui o estagiário. Claro que um vacilo em 62 lançamentos em 2022 provavelmente atenuará a multa em um eventual recurso, mas a segurança da população sempre deve estar acima de tudo, mesmo para o veículo que mais lança na atualidade, além de ser um dos mais seguros. E provavelmente no tempo dessa notícia, o Elon já ganhou muito mais dinheiro do que esta multa, então tá tudo certo, pelo menos para ele. E a NASA testou o mais novo motor do Space Launch System, responsável pelo programa Artemis. O foguete, que é um verdadeiro museu de grandes novidades, será atualizado a partir da 5ª missão, quando os propulsores RS-25 dos aposentados ônibus espaciais já tiverem acabado após serem descartados e virarem casa de peixe. A variante chamada de RS-25E teve uma redução de custo na ordem de 30% de acordo com a fabricante Aerojet Rocketdyne, com custo na casa dos 90 milhões por unidade. Uau, agora sim! Cada motor deste custa mais do que lançar um Falcon 9 novinho, e ainda sobra troco para mandar uma Starlink após recondicionar o booster. Mas vamos voltar aos dados do fabricante. Agora, para fazer uma câmara de combustão leva 71% menos tempo, o que se traduz em cerca de 6 meses, ou o suficiente para a SpaceX fazer mais de 180 Raptors que equipam o Starship e Super Heavy. Mas não se preocupem, pois o desempenho subiu de forma assustadora, com incríveis 2% de aumento de empuxo. Por mais que o RS-25 seja um motor excepcional, somente o lobby descarado do SLS pode explicar tal desperdício de recursos em um projeto defasado que vem dos anos 70. Aproveite as promoções da queima de estoque da loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br. Conheça a nossa linha de colecionáveis espaciais e adquira o Falcon 9 e SLS antes que acabem, pois estão nas últimas unidades. Junte-se aos nossos trajes espaciais, que vão desde os projetos de foguete até ilustrações incríveis do ônibus espacial e da Dragon. Então acesse agora mesmo a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br, o seu lugar do espaço aqui na Terra. E parece que jogaram água no saque da JAXA, pois o mais novo foguete japonês, o H-3, falhou e não decolou durante a missão Alus 3. O veículo desenvolvido e fabricado pela Mitsubishi Heavy Industries chegou a ligar o seu motor principal movido a hidrogênio, mas os boosters laterais pelo visto não estavam muito afim de voar, pois apesar do comando ter sido enviado, não houve ignição. Com isso, o conjunto foi desligado e tivemos um scrub. Detalhes adicionais não foram fornecidos por nenhuma das envolvidas, mas agora o H-3 será movido para o edifício de montagem para uma operação de reciclagem que pode demorar semanas ou até meses, caso algum problema maior seja encontrado. A ideia desse foguete é ser um concorrente do Falcon 9 no quesito custo, na casa dos $50 milhões. Porém, após uma década de desenvolvimento, ainda demorará mais um pouco para que ele chegue ao espaço.
Quem voltou a voar recentemente foi o VMS Eve, da Virgin Galactic. Esse trambolho, quero dizer, a aeronave, é responsável por carregar o VSS Unity, a espaçonave de papel machê da empresa que leva o próprio dono para fazer turismo espacial. A última vez que vimos o veículo voar foi em outubro de 2021 e desde então vinha passando por uma extensa revisão e manutenção que visava corrigir problemas como trincas e outros defeitos que poderiam causar uma tragédia. Apesar da segurança extremamente questionável, a Virgin Galactic tem uma lista de malucos, quero dizer clientes, que vão pagar quase $1 milhão cada para voar nesta montanha russa, que está mais para uma roleta russa. Os próximos a se arriscarem são os astronautas da Agência Espacial Italiana, que devem experimentar a microgravidade em algum momento de 2023. E tivemos um aniversariante nos últimos dias, pois o rover Perseverance completou 2 anos em solo marciano. Após um pouso digno de filme de ficção científica, o laboratório de cerca de 1 tonelada tem feito diversas pesquisas sobre o solo marciano, além de trazer imagens de altíssima resolução para mostrar em detalhes o próximo destino em que o ser humano deve colocar seus pés. Importante mencionar que o helicóptero Ingenuity continua funcionando e já fez por volta de 50 voos neste período, mostrando que nós invadimos um outro planeta com nossas espaçonaves e estamos escaneando o solo usando um tipo de drone. E quem é o alienígena agora? De qualquer maneira, um parabéns em búlgaro antigo para o nosso Percy, que continua a trabalhar nos desertos marcianos. Está na hora de relembrar os lançamentos dos últimos dias. Em 8 de fevereiro, a Rússia enviou a espaçonave de carga Progress para a missão MS-22, levando suprimentos para a Estação Espacial Internacional. O veículo acoplou com sucesso e, pelo menos até agora, não vazou. No dia 10, a Índia mandou o seu foguete SSLV com sucesso, levando a EOS-07, um satélite de observação terrestre e outras cargas de carona. E para a alegria da ISRO, a missão deu certo, o que espantou o trauma da missão anterior, que queimou na atmosfera após uma falha em um sensor que resultou em uma velocidade abaixo da necessária para se manter em órbita. Então, longa vida ao Chevetinho. Em 12 de fevereiro, a SpaceX lançou mais uma penca de satélites na missão Starlink 5-4, e para variar, tudo saiu conforme esperado, com o pouso também sendo um sucesso. Entre os dias 17 e 18, o titio Elon quis chutar o balde novamente e mandou 2 Falcon 9 subirem em um intervalo de menos de 24 horas. Primeiro, com mais uma missão Starlink, a 2-5 na Califórnia e a Inmarsat I-6 F2 na Flórida, já na madrugada do dia 18. Ambos os lançamentos foram perfeitos, assim como o retorno dos boosters, deixando a empresa com 12 voos em 2023, sem nenhuma falha observada, para a alegria das seguradoras. De acordo com Elon, a ideia da SpaceX é lançar 1.200 toneladas de carga neste ano, cerca de 400 por trimestre, o que é muita coisa para o Falcon, mas um Starship carregado de Starlinks pode ajudar nesta conta. Então fique de olho em março, pois podemos ver este monstro voar. E fique por dentro dos próximos lançamentos de foguete com o aplicativo do Space Orbit, ou quando lança, que está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos. Você encontrará informações sobre os foguetes e espaçonaves, além de ser notificado para não perder nenhum voo. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para continuar atualizado sobre o mundo do espaço. E um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível. E você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e ter benefícios exclusivos. O Space Orbit News volta na próxima semana, trazendo o melhor e o pior que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Tchau e boa noite. Tem que ser muito idiota mesmo para acreditar que você vai ser abduzido por um ET, né?